que um bloco é lançado para cima em uma rampa sem atrito, então a gente não tem atrito aqui de novo, né? Ao longo de um eixo X que aponta para cima. A figura ao lado mostra a energia cinética do bloco em função da posição X. A escala vertical do gráfico é definida por x ks, esse ponto aqui, igual a 40 joules. Se a velocidade inicial do bloco é 4 metros por segundo, qual é a força normal que age sobre o bloco? Bom, essa questão aqui exige um pouquinho mais da gente, né? Então tem aqui uma rampa, não é verdade? Uma rampa, e eu tenho aqui um bloco, ó, que está sobre essa rampa. Então, vamos fazer uma bolinha mesmo. Uma bolinha, ó, que é lançada para cima sobre essa rampa. A bolinha vai ter atuando sobre ela duas forças apenas, né? Já como não tem atrito, a gente vai ter aqui o peso para baixo do bloco, ok? E a gente vai ter aqui uma força normal à superfície, né? Uma força normal. Essas vão ser as únicas duas forças que atuam sobre o bloco. Então, na verdade, elas que realizam trabalho sobre o bloco. E a gente quer saber, ó, quanto que vale a normal. Só tem um problema, né? Como a normal é perpendicular ao deslocamento, a gente sabe que nesse caso o trabalho da normal vale zero. Ok? E a única força que realiza trabalho nessa situação é o peso. Bom, como é que a gente pode calcular a normal então? Bom, vamos começar pelo que a gente sabe calcular, né? Se ele deu a energia cinética e a velocidade inicial, a gente pode calcular a massa desse corpo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para resolver esse problema é calcular a massa. A gente tem que energia cinética é mv² sobre 2, ok? Então, a energia cinética vale 40, a massa eu quero saber, a velocidade é 4 ao quadrado sobre 2. Bom, 4 ao quadrado dá 16, né? 16 dividido por 2, 8. Então, 40 é igual a m vezes 8. E a gente vai ter aqui que a massa desse corpo vale 5 kg. Bom, com a massa eu posso calcular o peso, né? O peso desse corpo, cuidado aqui, é peso, tá? Não é trabalho, vai ser m vezes g. Então, o peso vai ser 5 vezes 9,8. E esse peso aqui vale 49 newtons. Ok? Bom, isso aqui é o que a gente sabe calcular. Opa, eu também sei calcular, ó, quanto que é o trabalho da força resultante sobre o corpo, né? Porque o trabalho da força resultante tem que ser igual à variação de energia cinética, concorda? Beleza? O trabalho da força resultante, então, vai ser a energia cinética final, que é K, menos a energia cinética inicial. Nesse gráfico aqui dá de perceber o seguinte, né? Que a energia cinética final, ela vale zero. Então, o trabalho da força resultante vai ser simplesmente menos 40 joules. Não esquece que quem realiza trabalho nesse caso é só o peso, né? Já que a normal, ó, forma com o deslocamento um ângulo de 90 graus. Então, o trabalho realizado pelo peso desse corpo, vai ser igual a menos 40 joules. Bom, o problema é o seguinte, né? Como é que a gente pode utilizar isso para resolver o nosso problema, né? Como é que a gente vai descobrir a normal com esses dados aqui? A gente pode lembrar do seguinte, né? Quando a gente tem um plano inclinado, tem aqui uma inclinação θ que infelizmente ele não deu, senão seria fácil, né? E esse peso aqui vai ter duas componentes. Vai ter uma componente aqui, ó, na direção normal ao plano, que a gente pode chamar de eixo Y, né? E vai ter uma componente paralela ao plano, que a gente pode chamar de eixo X. Não é verdade? Então, a gente vai ter aqui uma componente, vamos botar aqui outra cor, né? Uma componente, ó, normal ao plano e uma componente perpendicular ao plano, né? Uma componente do peso no eixo X e uma componente do peso no eixo Y. Ok? A gente sabe também o seguinte, né? Que como esse corpo não se movimenta na direção Y, a normal tem exatamente o mesmo valor da componente do peso na direção Y. A gente só não sabe como calcular, porque a gente não tem esse ângulo. Mas com esse trabalho aqui, percebe que a gente pode calcular o Fx. O Fx o quê, né?
a gente pode calcular a componente do peso na direção x. Por quê? Porque ela é a única componente do peso que realiza trabalho. Ó. Percebe que a componente y forma com o deslocamento também um ângulo de 90. Então, esse trabalho aqui, ó, realizado pelo peso, é, na verdade, o trabalho realizado pela componente x do peso, vezes o deslocamento, vezes o ângulo dessa componente, o deslocamento. Como a bolinha sobe a rampa, né? Esse ângulo aqui é 180. E o cosseno de 180 é menos 1. Então, isso é igual a menos 40 joules. Ok? O deslocamento, se eu olhar nesse gráfico, né? A bolinha para depois de subir 2 metros. Ó. Então, eu tenho trabalho. Esse menos posso cortar com esse menos, né? Um trabalho realizado, ou trabalho não, né? A componente x do peso vezes 2 vale 40. Então, a componente x do peso, eu já achei, vale 20 newtons. É só passar o 2 dividindo. E como é que a gente acha a componente y? Isso, né? Bom, a componente x mais a componente y tem que dar o peso, só que são vetores perpendiculares, né? Então, o módulo da componente x ao quadrado mais o módulo da componente y ao quadrado tem que ser igual ao módulo do peso ao quadrado, tá lembrado? Então, 20 ao quadrado mais a componente y, que é o que eu quero, ao quadrado, tem que ser igual, ó, o peso a gente já tinha descoberto, né? A 49 ao quadrado. Galera, eu vou pegar esse 20 ao quadrado que está somando e passar diminuindo. Então, a componente y vai ser a raiz quadrada, que está ao quadrado aqui, né? De 49 ao quadrado, menos 20 ao quadrado. Fazendo as contas, a gente vai ter o seguinte. Primeiro eleva ao quadrado, depois diminui, depois tira a raiz. Tá? Isso aqui vai dar aproximadamente 45 newtons. E a gente fechou aqui a nossa questão. Ok? Galera, se gostou, vai lá dar uma curtida, compartilhe o canal. Isso é importante para que a gente cresça. Abraço, hein?